Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês um dos carros 100% elétricos que mexeram muito no mercado brasileiro. Esse aqui é o GWM Ora 03 Skin, mas será que ele é melhor que o tão queridinho BYD Dolphin? Que inclusive a gente já testou aqui no canal também. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir todos os detalhes desse carro. Vamos falar de desempenho, de consumo, recarga, bateria, acabamento, equipamentos, enfim, vamos conferir detalhe por detalhe para descobrir se vale a pena ou não levar o GWM Ora 03 Skin para a garagem da sua casa. E antes de qualquer coisa, já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo dessa avaliação, caso você não goste dela, é só você retirar o seu like. Fechou? Como vocês bem sabem, eu sempre começo falando de design, mas antes eu preciso fazer uma pequena consideração que é bem importante. É sobre o nome desse carro. Por quê? Reparem, inclusive aqui na frente a gente já vai detalhar que não tem o símbolo da GWM. Na China, esse carro é a marca Ora e o nome dele é 03, basicamente assim que funciona. Aqui no Brasil, ele é da marca GWM e o modelo é o Ora 03. Isso acontece porque, assim como a Stellantis, por exemplo, na China a GWM na verdade é um grupo, não necessariamente uma única marca. Então você tem o grupo GWM, a marca Ora e o modelo 03. Agora, aqui no Brasil é tudo pertencente à marca GWM. Vamos agora então falar de design, que é um ponto bem polêmico, que chama bastante atenção aqui no caso do Ora 03. Primeiro eu quero destacar para vocês essa cor azul Copacabana, que eu acho muito linda. Acho inclusive a mais bonita disponível para esse carro. Eu tenho a impressão dela ser perolizada. A GWM ainda não informou para a gente se ela é metálica ou não. E o legal é que ela é considerada azul, mas em muitos momentos você acha que é verde, na verdade, porque é um azul um pouco esverdeado. Outra consideração importante que eu preciso fazer é o seguinte: essa aqui é a versão Skin Copacabana, que é uma série especial que foi limitada a somente 200 unidades e que, se não me falha a memória, vendeu todas elas em somente 48 horas. Acontece que a única mudança prática mesmo que a gente tem é a pintura em 2 tons, que nesse caso é branco. Já mostro de pertinho para vocês. Então isso não vai interferir na nossa avaliação. Vocês podem desconsiderar que essa é a versão Copacabana. Começo destacando esse capô aqui, que é bem diferente, né? Você tem essa parte lateral aqui dos dois lados bem pronunciada, o capô um pouco mais baixo, e tem ainda esses dois vincos aqui que dão até uma sensação um pouco maior de esportividade, digamos assim. Temos aqui conjunto de iluminação 100% em LED. Isso que vocês estão vendo aceso é a guia de DRL, que também funciona como luz de lanterna. E quando você aciona a seta, esse círculo pisca em laranja, muito parecido com o que a gente vê inclusive no Mini Cooper, né, com esse farol arredondado. Farol baixo e farol alto fica no mesmo canhão, mas tem projetor, não é por espelhos. Isso é bem interessante. Mais abaixo a gente tem esse detalhe que parece umas escamas aqui, né? Tem ali dos dois lados. O logo, que parece um ponto de exclamação, é o logo da marca Ora, como eu falei, que pertence ao grupo GWM. E ali embaixo a gente tem cromados discretos, assim como esse aqui em volta dos faróis. Porém, reparem que não tem faróis de neblina. E falando do conjunto de iluminação, apesar dele ser totalmente em LED, tem inclusive ajuste elétrico de altura e farol alto automático, mas eu acho que ele não é muito forte. Ele poderia ter uma definição um pouco melhor rodando à noite. Um pouco mais aqui de lado, o primeiro destaque vai para as rodas de liga leve. E aqui a gente tem pneus 215/50 aro 18, então eles não são assim tão finos, mas também não são tão borrachudos. Para cá a gente vê a coluna A, como eu falei, pintada em branco por questão de ser a versão Copacabana, limitada a 200 unidades. Mas na versão convencional Skin você tem também essa mesma pintura azul no teto, retrovisor da mesma forma, tá? Mas ambas as versões têm repetidor de seta em LED, que eu gosto bastante porque fica bem visível. Tem uma câmera aqui relativo ao sistema 360 graus e tem uma iluminação ali em LED embaixo também, porque funciona justamente para iluminar para a câmera. Acaba funcionando como luz de cortesia, mas é mais para iluminar a câmera mesmo. Aqui a gente tem a base
cromadinha. Coluna B é em black piano. Maçaneta aqui é na cor do veículo. Tem o botão presencial. Depois eu falo das funções também da chave. Nesse caso aqui a gente tem um adesivo que eu não gostei muito, tá? Ele é bonito, mas reparem que ele é por inteiro, né? Parece que alguém colou depois, não parece ser de fábrica. Mas tem aqui skin Copacabana. E curiosamente, essa unidade da frota de imprensa está equipada com insufilme, mas claro que isso não é de série, tá? É uma particularidade dessa unidade que a gente está testando. E aqui eu aproveito, agora que eu inverti o carro, para destacar novamente o brilho dessa pintura. Que coisa mais linda, né? Agora vamos para a traseira, que é um ponto bem mais polêmico. E eu digo isso por um motivo muito simples. Além desse design mais arredondado que pode não agradar muitos consumidores, o Dolphin, por exemplo, é menos bolinha, digamos assim. Ele é um pouquinho arredondado, mas esse carro aqui com certeza é muito mais. Então você pega um nicho um pouco mais específico de consumidores. Então já começa sendo polêmico por esse sentido. Mas o principal é, cadê a lanterna? Reparem que não está aqui na tampa do porta-malas. Tudo está concentrado aqui no vidro. Eu passei a acostumar com isso. Hoje eu acho a traseira do Hora 03 um pouco mais bonita, mas ainda preferiria se fosse uma lanterna do tipo convencional, posicionada ali no paralama, ali na tampa do porta-malas. Então a gente tem aqui em cima a iluminação de lanterna, que também funciona como luz de freio, e ainda assim, como é um item obrigatório para carros de passeio aqui no Brasil, exceto para picapes, você tem o brake light, que também é LED. Isso é um ponto interessante. Mas cadê a luz de seta e a luz de ré? Bom, mais uma vez um ponto um pouco polêmico. Muita gente reclama, com total razão inclusive, do Hyundai HB20, que tem aquela seta posicionada no para-choque. E aqui no Hora 03 também é dessa forma, mas um pouco diferente. Por quê? Primeiro que ela é iluminada em LED, então já é uma visualização bem melhor, até mesmo por ela ser maior do que no HB20, né? Ela fica posicionada aqui, enquanto a luz de ré fica em cima. Outro ponto é que ela não fica tão baixa, né? No HB20 fica lá no final do para-choque. Aqui ela fica um pouco mais para cima, então a visualização não é assim tão complicada. Mas confesso que ainda seria melhor se tivesse a lanterna aqui na tampa, ou então a seta aqui em cima, né? Integrada ali junto com a luz de freio e a luz de lanterna. E ali embaixo no centro a gente tem uma lanterna traseira de neblina. E o único lugar onde a gente vê o GWM é aqui na tampa do porta-malas do lado direito. Você não encontra em mais praticamente nenhum lugar o logo da Great Wall Motors. Agora, algo que eu senti falta, até mesmo no ponto de vista prático, é o limpador traseiro. Assim como a gente viu no BYD Dolphin, aqui também não tem. E vocês podem ver que tá bem sujo aqui o vidro, tá bem empoeirado, então acaba atrapalhando a sua visão, justamente por não ter esse limpador. E vamos falar de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu conjunto mecânico. A gente tem aqui um motor elétrico posicionado no eixo dianteiro. Esse motor elétrico ele tem uma potência de 171 cavalos com torque de 25,5 kgfm. Também é importante a gente dizer que é exatamente a mesma motorização que a gente encontra na versão GT, que é consideravelmente mais cara. Depois a gente fala de preços. Outra questão interessante de comparação é justamente com o BYD Dolphin, que a gente já testou aqui no canal. Lá você tem também no motor 100% elétrico somente 95 cavalos e 18,3 de torque. E se a gente está falando de um carro elétrico, a gente não pode deixar de citar a bateria. Aqui ela é do tipo LFP, que é lítio ferro fosfato. E antes de falar da sua capacidade, já quero explicar essa questão para vocês. Muitos modelos elétricos trazem baterias do tipo NMC, que é níquel manganês cobalto. A LFP, que é o caso dessa versão skin aqui do Hora 03, ela costuma ser muito mais segura contra, por exemplo, incêndios, explosões, quando você perfura a bateria e coisas nesse sentido. Porém, ela tem uma densidade energética bem menor do que a NMC, que é níquel manganês cobalto. Isso significa que, se você pegar duas baterias exatamente do mesmo tamanho, cabe menos energia na LFP do que na NMC. E falando então de capacidade, ela tem aqui 48 kWh nessa versão skin do Hora
03. Pedimos a informação para a GWM, mas ela ainda não nos confirmou se esse número é relativo à capacidade nominal ou então à capacidade utilizável, porque toda bateria tem uma capacidade total, mas tem sim aquela capacidade que você de fato consegue utilizar no dia a dia. Aproveitando também, vale a gente citar que a versão GT, que como eu falei é a mais cara do Hora 03 aqui no Brasil, tem uma bateria de 63 kWh, já feita de íons de lítio, então já é uma tecnologia diferente dessa LFP. E é importante a gente falar também sobre recarga, né? Aqui na parte dianteira esquerda a gente tem um bocal que parece ser do tanque de combustível. A tomada é AC do tipo 2, então você conecta o plug aqui em cima, mas ele tem também DC. Lembrando que AC é corrente alternada, DC corrente contínua. Então para você conseguir uma carga mais rápida, você usa também essa parte aqui de baixo. E falando sobre potência de carregamento, a gente viu lá no Dolphin que a potência era bem reduzida. Em AC, o Dolphin carrega em 6.6 kW, aqui carrega em 11, então uma diferença bem considerável. E já na recarga DC de corrente contínua, a potência máxima é de 64 kW. Poderia ser um pouquinho maior, mas para a categoria desse carro eu posso dizer que está muito bom sim. O Dolphin, por exemplo, tem 60 kW. Antes da gente falar sobre desempenho, eu preciso citar para vocês o peso. Esse carro aqui pesa 1.586 kg. A ficha técnica oficial da GWM divulga 1.540, mas o manual de instruções divulga 1.586, então eu prefiro confiar no manual. A gente pode chegar a uma conclusão de que é um carro um pouco pesado. E eu sempre falo também para vocês sobre a capacidade de reboque. E aqui no caso do Hora 03 não é permitido pela GWM, infelizmente. Lá no BYD Dolphin a gente também viu essa mesma questão. Não pode colocar um reboque, então se atente a isso. Agora sim, falando de desempenho. Claro que eu vou mostrar isso na prática para vocês no nosso momento de test drive, mas de acordo com a própria Great Wall Motors, ou seja, a GWM, ele acelera de 0 a 100 em 8.2 segundos. Alguns jornalistas conseguiram números ainda mais empolgantes, tá? Na casa de 7.2 segundos. Então realmente é um desempenho muito interessante para um modelo dessa faixa de preço e desse segmento. Já a velocidade máxima é decretada em 160 km por hora, limitada eletronicamente. Outro ponto extremamente importante se tratando de um carro 100% elétrico é a autonomia, né? Vamos falar então sobre esse quesito consumo de eletricidade. De acordo com o Inmetro, com uma carga completa da bateria, você roda até 232 km. Mas vale lembrar que o Inmetro ele é bem conservador, né? Ele aplica uma redução de até 30% sobre o ciclo de testes EPA, que é o ciclo americano. Então, na prática, você consegue fazer mais do que esses 232 com uma certa facilidade, sem muito esforço. Agora, o meu consumo pessoal com esse carro eu não vou poder informar para vocês. Eu vou mostrar isso no painel de instrumentos daqui a pouquinho, mas ele só tem uma informação de consumo, que a gente mede em kWh a cada 100 km, mas ela não é resetável. Então você de nenhuma forma consegue resetar esse trip. Somente o trip de distância, de velocidade média, mas o de consumo não. Então a gente fez sim o nosso teste de consumo urbano, a gente deu um jeito de calcular ali pela porcentagem da bateria, mas durante essa semana de testes eu não consegui ficar calculando o consumo dele na estrada e na cidade, então vou ficar devendo essa informação para vocês. Agora, no nosso percurso padrão, ele fez, segundo nossas contas, 19 kWh a cada 100 km, seguindo aquele padrão de ar-condicionado ligado, trecho 100% urbano. Se você quiser ver o teste completo, ele está aqui na descrição para vocês assistirem, mas eu acho que é uma média um pouco alta para um carro desse porte. Aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vale a gente citar também suspensão. Aqui na dianteira é independente do tipo McPherson, bem padrão de praticamente todos os carros, e na traseira é eixo de torção. Aproveito para falar também sobre os freios. São a disco nas 4 rodas, felizmente, sendo ventilados aqui na dianteira. Falando também de plataforma e produção, esse carro utiliza a base chamada de Lemon, que foi desenvolvida para carros híbridos
e elétricos. Ele também pode receber nessa base um motor a combustão. E vale lembrar que ele é produzido em Baoding, na sede da GWM lá na China, e então importado para o mercado brasileiro. E vamos aproveitar ele aqui de lado para falar de dimensões. Como vocês bem sabem, a gente sempre faz um breve comparativo com alguns concorrentes, e assim vamos fazer aqui no caso do Ara 03, comparando ele com o BYD Dolphin e também com o Renault Kwid E-Tech, que é o elétrico. Lembrando que o Kwid não é exatamente um rival direto desse carro, mas é só para vocês terem uma ideia da proporção do tamanho desse modelo. Vamos lá, de comprimento a gente tem 4,23 m, enquanto o Dolphin tem 4,12 e o Kwid tem somente 3,73. Então esse carro é consideravelmente maior que esses dois modelos. De largura são 1,82, mas eu acredito que seja considerando os retrovisores. A gente pediu essa informação detalhada para a GWM, ainda não tivemos resposta, mas caso tenhamos até a publicação do vídeo, tá aí na tela para vocês. O Dolphin ele tem 1,77 de largura e o Kwid 1,58 praticamente. Já na altura são 1,60 aqui no Ara 03, enquanto o Dolphin tem 1,57 e o Kwid tem somente 1,50. Dá para vocês perceberem que é uma diferença bem expressiva, né? Falando então da distância entre eixos, que geralmente dita o espaço interno, a gente vai mostrar também isso depois. O Ara 03 tem 2,65, é a mesma medida, por exemplo, de um Volkswagen T-Cross, enquanto o Dolphin consegue ser ainda melhor, tem 2,70 e o Kwid tem só 2,42. A gente também pediu algumas informações para a BYD sobre a capacidade off-road, digamos assim, desse carro, que são os números que ajudam, na verdade, a superar obstáculos mais urbanos, né? Lombadas, valetas, subir uma guia se necessário, entrada de garagem, enfim. A única informação que ela divulgou na ficha técnica é o vão livre, que de acordo com ela tem 13,5 centímetros. Mas eu acho esse número um pouco generoso, porque o Dolphin, por exemplo, tem 12 centímetros, mas esse carro ele raspa facilmente a dianteira. Depois a gente vai falar melhor disso. No Dolphin isso não acontecia. Já pedimos essas informações de ângulo central, ângulo de ataque, ângulo de saída e até mesmo a capacidade de imersão na água para o pessoal da GWM. Se tivermos a resposta, estão todas as informações aí para vocês na tela. Esse aqui é o interior do GWM Ora 03 Skin. Vamos conferir como que é o acabamento? Vocês podem ver que praticamente tudo aqui é revestido nessa espécie de couro, um pouco puxado para um camurça. Vocês podem ver que nesse caso aqui o interior tá nessa cor verde, né, um verde meio azulado, ou um azul meio esverdeado, não sei dizer muito bem. Você tem outras opções de interiores, tá? Depois eu falo sobre isso para vocês. Saída de ar aqui horizontal, com acabamento, não chega a ser um cromado, é mais um prata. Aqui a gente tem 5 modos de condução. Vou até trocar aqui para vocês, ó: Sport, Eco, Auto, que seria automático, o normal e volta para o Sport. Por que 5? Porque na verdade pela multimídia você regula também o Eco Plus, que seria um modo avançado do Eco, né? Que inclusive ele limita até 90 km por hora mais ou menos. Aqui você tem ajuste de altura elétrico dos faróis, botão para você abrir o porta-malas, lembrando que a abertura da tampa não é elétrica, é só para destravar. E aqui é para você desligar o carro. Porque assim como a gente viu, por exemplo, no Volvo C40, esse carro não tem um botão de partida e ele liga a motorização elétrica quando você pisa no freio, você coloca no D, né, de driving e tudo mais. E quando você sai do carro e tranca ele, ele também desliga automaticamente. Mas se você quiser forçar esse desligamento, então o carro tá ligado, ó, apertei aqui, ele desligou, mesmo que eu ainda não tenha saído. Se eu quiser ligar, ó, só de eu pisar no freio, ele já religou a motorização. E se você segurar esse botão por 5 segundos, ele desliga o motor mesmo se o carro estiver em movimento, mas claro que em velocidade baixa, né? Então é uma forma, se o freio não funcionar, por exemplo, você consegue desligar a motorização aqui. Os tapetes aqui são em carpete, bordado Ora 03 Skin. Seguindo aqui no painel, eu já falo depois de painel de instrumentos e multimídia, mas a gente continua com esse acabamento aqui embaixo. As saídas de ar são interligadas até o final, olha que bonito. Vamos falar das portas. Acabamento aqui, ó, também um macio ao toque, de novo nesse verde.
Aqui sim é um plástico, mas de ótima qualidade, com esse prateado aqui em volta. Aqui abertura e fechamento das portas. Olha essa região aqui de couro de excelente qualidade, tá? Toda essa região aqui da porta, né? Aqui logicamente é plástico, mas couro aqui de novo, né? Parecido até com camurça. Esse detalhe que imita madeira, apesar de ser plástico, é de excelente qualidade também. Comandos dos retrovisores que tem inclusive o rebatimento elétrico, mas aparentemente não tem função tilt down. Aqui abaixo, claro que é plástico duro, mas nesse revestimento mais claro. Saída do alto-falante. E aqui você tem um porta-objetos bem amplo, que cabe inclusive uma garrafa de 1,5 litro, como vocês podem ver aqui desse lado. Ela fica um pouco prensada? Sim, mas tem outro lugar que também cabe ela, que eu já vou mostrar para vocês. Vamos aqui para o centro do painel. Você tem uns botões estilo aviação aqui, que eu acho muito bonitos, mas poderia ser melhor. Por quê? Você tem aqui alguns comandos físicos para o ar-condicionado. Então, para você ligar ou desligar a ventilação, aqui você desliga o compressor em si do ar-condicionado, pisca-alerta, né? Desembaçador dianteiro e desembaçador traseiro. Agora, essas duas funções a gente usa bem pouco, né? Não usa com muita frequência. Então, se a GWM substituísse esses botões por um de ventilação e um de temperatura, resolveria todo o problema desse carro em relação ao ar-condicionado. Por quê? Tudo você faz aqui pela central multimídia, ó. Tá vendo? Você tem essa tela aqui, onde você regula a temperatura, tá? Ele é digital, apesar de não ser dual zone. Aqui você desliga a ventilação, modo automático, compressor do ar-condicionado. Esse sol aqui para você ligar a função de aquecimento. Aqui você regula para onde vai sair o vento. Aqui embaixo a força da ventilação, ó. Desembaçadores aqui dianteiro e traseiro, recirculação de ar, e aqui você tem duas configurações, que é o desembaçador dianteiro automático e o limite de bateria fraca, como ele já diz aqui pra gente, ó. Quando essa função está ligada, se a bateria estiver muito fraca, o ar-condicionado é desligado automaticamente. E você tem esse atalho aqui, então aqui na esquerda, ó, se você clicar, você regula também a temperatura e a ventilação também você consegue ter esse atalho. Porém, utilizando o Android Auto, esse atalho aqui some. Então você tem que sair do Android Auto para depois vir aqui clicar para mexer na ventilação. Ou então você tem que usar um atalho improvisado, né? Que aí você vem aqui, desliga e liga, né, para ele permanecer ligado, e aí ele sim aparece ali na multimídia, ó, ele já abre essa tela, depois é só você fechar aqui. Continuando aqui, mais aqui abaixo, você vê que o console é totalmente aberto, isso dá uma sensação de espaço muito legal para esse carro. Você tem duas entradinhas USB, mas percebam que nenhuma delas é do tipo C. Eu estou usando aqui, ó, do tipo A, para carregar inclusive a bateria da GoPro. E você tem também o 12 volts, mas faltou sim uma tomada USB do tipo C. Aqui você tem esse símbolo porque se acabar a bateria da chave você coloca ela aqui, mas não é um carregador por indução, tá? É só um porta-objetos mesmo. Mas aqui atrás você tem dois porta-copos e eu gosto muito deles por esse motivo. Vou pegar uma garrafa de 1,5 litro, que é bem grande. Se eu der uma forçadinha, eu consigo pôr ela aqui e ela fica bem presa, tá? Lógico que não é o ideal, né? Você amassa um pouquinho a garrafa, mas cabe. Continuando aqui no console, você tem a transmissão, mas tem algumas coisas que me incomodam aqui. Primeiro que eu não acho muito prático você ficar virando para trocar as marchas. E às vezes, se você tiver um pouquinho em movimento, tipo a 1 km por hora, até menos, ele demora muito para fazer a troca de ré para D. Então você vai ali na confiança, você joga tudo para a direita e na verdade ele ainda está na ré. Então quando você acelera, você percebe que ele não fez essa mudança. O D inclusive está desalinhado aqui, se vocês perceberem. Quem tem toque vai incomodar um pouquinho. Esse acabamento aqui também em plástico, mas muito bom, de excelente qualidade. Freio de estacionamento eletrônico, função auto-hold que vai segurar o carro freado até você pisar no acelerador. Aqui atrás você tem um espaço perfeito para um carregador de celular por indução, mas infelizmente é só um porta-objetos também, tá? Desse lado aqui você tem um compartimento onde cabe muito bem um celular aqui, apesar dele ficar um pouco solto. E mais para trás você tem um apoio de braço bem grande, em couro também, nesse couro verde, com a costura um pouquinho mais clara, porém ele não tem ajuste de altura ou profundidade. E ele não tem uma trava, tá? Se você quiser abrir, é só você empurrar ele aqui para cima. E olha que legal, a gente tem um espaço bem grande aqui. Poderia ser refrigerado, mas pela proposta do carro não vou exigir isso. Vamos falar sobre o revestimento dos bancos. Ele é praticamente inteiro em couro, tá?
Aqui no centro você tem uma pegada um pouco diferente, como eu falei, lembra um pouco um camurça, parece que é um couro diferente. E aqui aquele couro um pouco mais tradicional. Ele é quase inteiro em verde, tá? E você tem a parte clara nas laterais. O interessante é que a parte clara não fica no centro, então ela suja com bem menos facilidade. E esses bancos eu achei eles bem confortáveis. Não são super macios, mas também não são duros, eu acho que tá no ponto certo. Aproveitando para mostrar também porta-luvas que tem aqui uma fechadura, então se você quiser guardar um celular, uma câmera aqui dentro, você consegue trancar, é uma proteção a mais, isso é bem legal, né? Para abrir você clica aqui e ele desce suavemente. O espaço aqui é mediano, não é muito grande, mas ele também tem esse revestimento claro. Pelo que eu notei, ele não tem iluminação e muito menos refrigeração. Poderia ter, né? Interior revestimento claro. Aqui faltou um porta-óculos, na minha opinião, ou um apoio de mão mesmo, que eu até prefiro. Vamos conferir aqui o quebra-sol. Você tem o tampão, tem um espelhinho, mas não tem iluminação e também não tem porta-documentos. Aqui no centro, aqui sim você tem um porta-óculos aveludado, tá? Você tem iluminação em LED, mas só dá para ligar as duas ao mesmo tempo. E aqui você tem o aviso do airbag do passageiro, caso você desligue ele vai te informar aqui. E também para você fazer com que as luzes se acendam quando abre as portas. Bem simples, né? Você não tem, por exemplo, aqueles botões de emergência, de SOS, que tem no Haval H6, que inclusive você consegue conversar com uma central da GWM. Aqui isso não existe. Para o passageiro, mesma coisa, tá? Tampão, espelho, mas sem porta-documentos, sem iluminação. Aqui sim você tem uma alça de mão, não reparem o corte que fizeram aqui. Agora falta ajuste de altura dos cintos, tá? Infelizmente não temos. Vamos falar agora dessa região aqui do volante. Vamos começar aqui pelas hastes. Bom, bem escondido aqui atrás, ó, a gente tem a haste do piloto automático adaptativo, que também você consegue ativar a centralização de faixa. E é um piloto automático adaptativo com função stop and go, então ele consegue parar completamente o veículo. Lembrando que nós fizemos um vídeo dedicado às assistências à condução desse carro, então a gente mostrou tudo isso na prática em funcionamento, tá? O link tá aí na descrição para vocês assistirem. Eu não vou detalhar aqui porque a avaliação já tá bem longa, né? Aqui em cima, haste de seta, uma coisa que eu detesto. O carro tá ligado, ó. Reparem que ela não fica armada, né? Ele tá piscando a seta ali, para eu desligar eu dou mais um toque para baixo, assim como a gente viu em alguns minis, por exemplo, né? Então, de novo, ao invés dela ficar armada aqui para baixo, ela volta, ó. Isso é ruim porque, ó, tentei desligar e não desligou, tá vendo, ó? Ó, agora eu consegui desligar. Às vezes você também aciona a seta e acaba dando só um toquinho, ele pisca 3 vezes, então você nem percebe que a seta desligou. Não entendo por que fazer isso, é tão simples deixar ela acionada para cima, né? Aqui comando do farol automático, a gente também falou sobre isso no vídeo de assistências. Aqui comando dos faróis em si, tem sensor crepuscular, lanterna traseira de neblina. Desse lado você tem aqui o sensor de chuva, então ele liga automaticamente. E você tem alguns modos diferentes da velocidade aqui do limpador. Agora sim, falando do volante em si, eu acho ele muito bonito. Ele também é branco, aqui sim vai encardir com mais facilidade. E essa parte aqui de cima é em verde. A costura também é verde, olha que bonito que fica, né? Agora a questão é, esse volante é muito grande. Não tem por que ele ser tão grande assim. Apesar dele ser bonito, ele acaba atrapalhando um pouco. Na minha visão aqui, por exemplo, vocês podem reparar que essa parte de cima do painel, ela fica tampada pelo volante. Eu tenho que abaixar um pouquinho para conseguir ver. Parece que são teclas touchscreen, mas na verdade são botões físicos, tá? Ó. Aqui você tem um atalho, né, para você definir ali pela central multimídia o que você quiser. Eu coloquei, por exemplo, as câmeras 360 graus. Aqui um outro atalho. E algo interessante que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, é que se eu segurar aqui esses dois botões durante 10 segundos, ele reiniciou a central multimídia e o painel de instrumentos. Então, se por acaso travar, acontecer alguma coisa nesse sentido, ó, ele vai ligar novamente tanto o painel quanto a multimídia. Vale lembrar também que esse volante tem ajuste de altura e profundidade. O BYD Dolphin, por exemplo, que a gente testou, não tinha o de profundidade. Agora vamos falar do painel de instrumentos. A gente tem aqui uma tela de 10.25 polegadas, que, como vocês viram, ela é integrada com a central multimídia, né? Você praticamente não tem uma divisória aqui
aqui. E a central também tem 10.25 polegadas, e eu já falo dela para vocês. Ao mesmo tempo que ele me agrada em alguns quesitos, me desagrada em muitos outros. Então acho que esse painel poderia ser melhor. Como vocês viram, ao ligar ele tem aquela animação de carpas, né, peixinhos passando ali ao lado do logo. E os detalhes desse painel são o seguinte: aqui você tá vendo 1h03 e a todo momento ele mostra para você as faixas de rodagem. Aqui, como a gente está fora de uma faixa, ele não está identificando, mas ele mostra também os carros que estão passando. Ele vai detectando um caminhão, uma moto, um carro, e ele vai aparecendo tudo aqui. Até que é legal, mas o que eu não gosto é que ele rouba muito espaço desse painel. Então aqui no canto você tem velocidade em digital, reconhecimento de placas de trânsito, ready para avisar que o motor está ligado, que a gente está disponível para andar, e aqui você tem o nível de carga da bateria. Mas outra questão, você tem aqui a autonomia, 278 km, você tem o nível da bateria em forma de gráfico, mas não mostra o percentual, tá? Não sei se está com 90, se está com 70, se está com 100% da bateria. Você tem que ver isso pela multimídia aqui no assistente de consumo de energia. Aqui sim, ó, eu sei que está com 89%, e aí ele repete a informação de autonomia, consumo instantâneo, a potência que a gente está utilizando no momento, e aquele consumo médio que eu falei para vocês que não dá para resetar. Outra questão que me incomoda, você praticamente não tem personalizações. Aqui pela central multimídia, deixa eu mostrar para vocês, você consegue sim alterar algumas pequenas questões. Então você tem aqui, ó, dois modos: o inteligente, que ele vai mudando sozinho, ou o permanente. Permanente você pode escolher o modo digital, que é esse que vocês estão vendo, o modo minimalista e o modo tecnologia. Mas vocês viram como muda muito pouco entre eles? E praticamente todas as funções desse painel estão concentradas aqui nesse círculo direito, nessa parte aqui direita, né? Assim como a gente viu lá no Raval H6. Ó, botão home aqui você volta para o início. Você tem também aquele medidor de potência, mostrando quanto a gente está gastando ou regenerando. Odômetro total, esse carro está bem novo, né? Toque para baixo, você tem viagem desde o início, né? Velocidade média e também a distância. Tempo desde o início, que ele reseta sozinho, lembrando. Esse sim eu consigo redefinir. Pressão individual de cada pneu, isso é bem interessante. E aqui embaixo você tem também um indicador de consumo, quanto você está sendo bom ou ruim. E de novo a média aqui EV, né? Que é kWh a cada 100 km. Não dá para você resetar. Não consigo entender o motivo disso, mas você simplesmente não tem então como saber o consumo num trajeto específico, tá? Mais um toque para baixo, ele mostra a distribuição de energia. Aqui o carro tá parado, obviamente, ele mostra que tá jogando energia pro eixo dianteiro, ou ele tá recuperando, enfim. Isso também você consegue ver aqui pelo assistente de consumo, ele mostra tudo aqui em tempo real para você. Aqui acabaram as informações, agora um toque para o lado você tem informação da música, e mais um toque para o lado você tem as chamadas, se você quiser ligar para algum contato. E aqui você coloca entre o modo normal e o modo privado, lembrando que o modo privado ele vai ocultar as suas últimas chamadas e seus contatos. É só isso, tá? Já acabou, não tem mais nada, você não personaliza. É um painel tão bonito, tão grande, tem uma ótima definição, mas muito mal aproveitado. Agora uma função que eu gosto muito desse painel, vocês podem ver aqui que eu defini um trajeto qualquer aqui no Waze só para mostrar para vocês, que ele mostra a próxima direção aqui no painel. Então a 80 metros a gente vai seguir reto pela Rua dos Tangarás. Porém, tá um pouquinho errado isso aqui, né? Porque aqui ele mostra que na verdade a gente vai pegar a direita. Mas na prática funciona bem, provavelmente porque a gente tá parado aqui e fora da faixa, tá? Mas ele funciona muito bem na prática. Vim aqui do lado de fora porque eu quero mostrar para vocês a chave presencial do GWM Hora 03. É essa aqui, eu achei ela muito bonitinha, ela é prata, né? Bem legal. Aqui você aperta para conseguir tirar a lâmina, né, caso acabe a bateria. Você tem aqui a abertura das portas, trancamento das portas, abertura do porta-malas, e aqui é só uma luz indicativo ao controle remoto em si, né? Agora tem uma questão, se eu quiser fechar o carro, eu só clico aqui, ele já rebate os espelhos, mas não sobe os vidros. Se eu quiser que suba os vidros, eu só seguro brevemente aqui, ó, pronto, já solto e ele já sobe automaticamente. Agora no momento de abrir, a gente pode segurar aqui que ele vai abrir os espelhos, mas reparem que ele não abaixa os vidros. A GWM diz que se você segurar aqui duas vezes, clicar aqui duas vezes no botão de trancamento, ele aciona o modo de sinalização, né, que pisca o alerta, buzina e tudo mais, mas eu sinceramente
não consegui ativar essa função. E como vocês podem notar, falta uma partida remota, né? Tudo bem que o carro é elétrico, mas poderia servir para climatização, né? Para já ir resfriando o interior. Agora, o interessante é isso aqui. Você tem aqui do lado do motorista o botão presencial. Então vocês podem ver que o carro está trancado. Eu só coloco a mão na maçaneta, já rebate o espelho e agora o carro está aberto. Se eu quiser trancar o carro, basta eu clicar uma vez aqui que ele já rebate o espelho. E eu abri o vidro para mostrar o seguinte: o carro está aberto, espelho está aberto inclusive, chave no meu bolso. Eu quero fechar o vidro, basta eu segurar brevemente aqui, já subiu o vidro, já posso soltar e ir tranquilamente para minha casa. Mas o problema é que você só tem esses botões presenciais na porta do motorista. Então se você de repente quer pegar alguma coisa do outro lado, ou você tem que tirar a chave do bolso para abrir o carro, ou então dar a volta, abrir por aqui e voltar lá para o outro lado. Isso incomoda um pouco. Vamos falar agora de lista de equipamentos. Tem bastante coisa de adianto para vocês. Sensores crepuscular e de chuva, retrovisores com rebatimento elétrico, repetidores de seta em LED e aquecimento, rodas de liga leve aro 18, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, revestimento interno em couro, 7 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e ele ainda tem um airbag central, então ele abre aqui entre os bancos dianteiros. Legal, né? Diferente, não é aquele airbag de joelho. Geralmente o 7º airbag é aquele ali. Tem também controles de tração e estabilidade, frenagem automática pós-colisão. Então vamos supor, alguém bateu na sua traseira, ele freia automaticamente o carro para não acontecer um engavetamento ou então que seja uma segunda colisão. Piloto automático adaptativo com função Stop and Go e Smart Cornering. Essa função ele reduz a velocidade automaticamente de acordo com as curvas. Assistente de partida em rampas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sensor de pressão individual dos pneus, câmeras 360 graus com projeção 3D, eu já mostro para vocês, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, sistema de permanência em faixa com correção e centralização automática e também afastamento automático de veículos grandes. Ainda podemos citar lanternas traseiras Full LED, sensores de ponto cego com alerta de abertura de porta, freios de estacionamento eletrônico com função auto-hold, alerta de colisão traseira, que ele pisca o alerta quando algum veículo se aproxima rápido demais por trás de você, reconhecimento de placas de trânsito, faróis Full LED, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem automática, chave presencial, painel de instrumentos com tela de 10.25 polegadas, 5 modos de condução, normal, eco, sport e eco plus, além do automático, 3 modos de assistência da direção, normal, conforto e esportivo, faróis com farol automático e ajuste elétrico de altura, lanterna traseira de neblina e ar-condicionado digital. Esses são os principais equipamentos, uma lista bem extensa, mas a gente tem também a central multimídia com tela de 10.25 polegadas, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, 3 entradas USB do tipo A e 6 alto-falantes. Vamos agora a algumas considerações dessa central. Como eu adiantei para vocês, se a gente está aqui, por exemplo, utilizando o Waze e você quer mexer no ar-condicionado, ou você faz aquilo lá que eu falei de clicar algum comando aqui para ele abrir a tela, ou se não, você tem que vir aqui, sair do Android Auto e aí para depois clicar aqui e aí conseguir mexer no que você quer. Depois você clica aqui e volta para o Android Auto. Isso é bem incômodo. Outra coisa é que a multimídia ela fica um pouco distante, o painel fica um pouco para frente, tá? Então você fica meio longe para mexer na multimídia. Eu falei que tem 6 alto-falantes, mas o sistema de som, para ser sincero, é péssimo. Assim como a gente viu no Raval H6, a qualidade não é boa, muito pelo contrário. Outro ponto que me incomodou em relação a essa central é que mesmo com o carro desligado, às vezes até trancado, ele continua conectando no celular por algum tempo. Então você tem, por exemplo, o Bluetooth, a reprodução de mídia, mesmo com o carro desligado e trancado. E eu só vou mostrar para vocês algumas configurações importantes aqui,
Então você tem configurações do veículo, modo de assistência de direção, como eu falei, conforto normal e esportivo. Aqui detalhes para você comandar, né, do carro, enfim, bastante funções. Também a questão das luzes. Agora a condução, que é um ponto importante. Nível de... cliquei ali sem querer, olha que droga. Aí tem que voltar aqui, vir para cá. Nível de regeneração de energia, que é aquela recuperação, né, quando você solta o pé do freio, que eu falei para vocês que os carros híbridos elétricos possuem. A gente vai falar isso melhor no test drive. Mas a questão é, se eu colocar aqui no normal ou no baixo, toda vez que eu religar o motor, ele vai voltar automaticamente pro alto. Isso incomoda bastante. O Eco Plus, que eu falei, você ativa por aqui. Ele até te avisa, inclusive, funções de conforto como ar-condicionado são limitadas nesse modo. Modo One Pedal, que ele aumenta ainda mais a regeneração de energia, você praticamente dirige com um pedal só, mas eu não vi muita diferença da regeneração alta para o modo One Pedal, tá? Praticamente nenhuma, na verdade. Algumas questões de manobra, consegue inclusive ativar a câmera por ali, e na direção inteligente a gente tem aqui os comandos das assistências à condução. Eu mostrei tudo isso, tá, no vídeo de assistências à condução, inclusive na prática, mas o que eu quero citar aqui para vocês é que toda vez que você religa o carro, essas funções voltam para o padrão. Então, quero desligar, por exemplo, o sensor de ponto cego, você tem que desligar toda vez que liga o carro. Agora eu quero falar das câmeras 360. Como eu falei, eu coloquei um atalho aqui, né? Vamos lá. Aqui é um ponto bem interessante, porque ela tem projeção 3D, como vocês podem ver. Eu particularmente acho isso mais bonito do que útil. Nesse caso aqui o carro tem teto solar, mas o nosso não tem, que inclusive era um opcional da versão Copacabana. Essa série limitada tinha um opcional de 10 mil reais que trazia o teto solar. Aqui você consegue tirar a visualização 3D, e aí se eu clico aqui lá na direita, ele mostra ali pra mim a roda direita, ó. Tô mexendo aqui o volante, vocês podem ver. Se eu clico aqui na esquerda, mostra a esquerda, dianteira e traseira. A qualidade das câmeras até que é boa, tá? A do Haval, por exemplo, era melhor, mas até que é boa. Você tem também aqui outras funções muito importantes. Aqui você tem a função chassi transparente, que ele vai mostrar como se fosse embaixo do carro, mas não é em tempo real, tá? Por isso que por enquanto ele não tá mostrando. Mas você vai andando, ele projeta uma imagem que serve para você relembrar de um objeto que tá ali embaixo, alguma coisa nesse sentido. Você clica aqui, por exemplo, ó, vista da roda, ele mostra as duas rodas dianteiras, ou então as duas rodas traseiras, para você passar por um lugar apertado. Isso é muito legal. Se eu clicar mais uma vez, ele mostra a visão da pista, que é uma visão ali traseira de cima, né? E aqui embaixo você ainda consegue desativar os sensores de estacionamento e a visão inteligente, que é onde ele vai trocar automaticamente os modos, tá? Outra coisa legal, esses botões aqui que servem para passar música e volume, quando a câmera está ativada, eles servem para você mudar a câmera. Então eu clico para a direita, para a esquerda, ele vai selecionar o modo da câmera que eu quero. Mas vamos falar de um dos pontos mais importantes de todo o veículo, que é o seu preço. Quanto custa o GWM Hora 03? Nessa versão skin 100% elétrica, que é a de entrada do Hora 03, na linha 2024, hoje ele custa exatamente 150 mil reais. Número redondo, né? A GWM não usa 149.990. E vale a gente ressaltar que nesse momento que a gente está gravando, eles estão oferecendo o Wallbox, que é aquele carregador que você instala em casa, e 5 anos de revisão gratuitos já incluso nesse valor. E geralmente nos carros você adiciona uma pintura que acrescenta valor ao carro. Aqui não funciona assim, felizmente. Você tem as seguintes cores: azul Copacabana com interior verde e bege, que é esse caso aqui, que é quase um branco, né? O vermelho Brava com interior vermelho e bege, que eu também acho muito bonito. Branco Ágata com interior branco e marrom, que é quase um champanhe, um pouco voltado para um café, talvez. E você tem também o preto Hematita com interior preto e costuras azuis. Eu acho que esses interiores poderiam ser combinados, né? Por exemplo, quero o carro preto, mas interior verde, ou quero o carro azul, mas interior preto. Quem gosta de um interior mais convencional é obrigado a levar o preto na pintura externa também, isso não é legal. E eu senti falta de alguns tons de prata e cinza, que são convencionais, geralmente não são minhas escolhas, mas deveria ter, né? Aproveitando para falar para vocês sobre garantia e revisões. Esse carro tem uma garantia geral de 5 anos sem limite de quilometragem, mas você tem para o sistema elétrico, incluindo as baterias, 8 anos de garantia ou um limite de 200 mil quilômetros. A BYD, por exemplo, tem um limite bem mais alto de garantia na bateria. Se eu não me engano, eles até tiraram esse limite de quilometragem recentemente. Então, aqui ser limitado a 200 mil, não acho muito legal. Agora, um ponto muito interessante é que as
revisões acontecem a cada 24 mil quilômetros ou 24 meses, ou seja, 2 anos. Então, você já ganha 5 primeiras revisões gratuitas e mesmo que você fosse pagar, elas têm um intervalo bem longo. Isso é interessante, né? Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, mas vamos aos detalhes. Primeiro, começando pelos bancos. Como esse carro tem isso filme, me desculpem se estiver um pouco escuro, mas a gente tem exatamente aquele mesmo revestimento dos bancos dianteiros, prioritariamente em verde, com essa diferença de costuras, também a diferença no couro, né? Aqui você consegue puxar para você ter acesso, por exemplo, ao sistema Isofix. Você tem aqui em cima alças de mão dos dois lados que voltam suavemente. Aqui já é plástico duro, tá? Enquanto aqui na frente é acabamento macio, aqui é plástico duro, mas continua nesse tom verde que é um ponto bem positivo. Aquele mesmo plástico da dianteira, plástico aqui, mas olha essa região toda de couro que continua igual lá na frente. Aquele mesmo plástico imitando madeira, inclusive. E embaixo aqui, assim como lá na frente, também é em plástico convencional, mas de ótima qualidade. E você tem um porta-objetos bem grande. Tem carros que são bem limitados nesse sentido, mas esse não. Já falo do espaço, mas antes vamos citar porta-revistas atrás aqui dos dois bancos. Você tem uma tomadinha USB, porém do tipo A. Poderia ser 2 tomadinhas e poderia ter também a saída de ar, que infelizmente não tem, né? O que eu gosto é o túnel central, que ele é bem baixo. Esse tapete aqui, ó, ele tem o velcro, então ele não sai com muita facilidade. Tem o Hora 03 skin aqui bordado e ele pega toda a parte do chão aqui de trás. Agora faltou aqui um apoio de braço e uma iluminação além da saída de ar, como eu falei para você. Agora vamos falar sobre espaço interno. É um ponto que me surpreendeu bastante nesse carro. Eu preciso relembrar vocês que eu tenho um pouco mais de 1,91 de altura e com o banco do motorista regulado bem confortavelmente para eu dirigir, sobra tudo isso de espaço aqui atrás. Vamos fazer um teste? Eu acho que eu até consigo entrar aqui, inclusive. Vamos ver? Olha que incrível. Logicamente, eu não fico extremamente confortável, mas estamos falando de um hatch praticamente compacto e eu com mais de 91 de altura consigo sentar atrás de mim mesmo. Isso é sensacional. Se o banco for um pouquinho mais para frente, se eu apertar um pouquinho mais lá o motorista, eu consigo viajar aqui por bastante tempo. Nesse caso aqui, que o banco do passageiro está um pouco mais para frente, olha o galpão que fica aqui atrás. Mas se eu exagerei no crescimento, quem dera fosse só para cima, mais para frente também, como será que fica o espaço para a cabeça? Bom, sentando aqui de forma um pouco mais ereta, a gente vê que eu fico bem próximo do teto, mas eu não chego a ficar empurrando o teto, tá? Meu cabelo raspa em alguns momentos, mas se eu já ficar de forma um pouco mais confortável, ele já não pega tanto assim. Então é um espaço muito bom, considerando ser um hatch. Lembrando que os SUVs eles têm o teto mais alto, né? Minivans também, por exemplo, e aqui é um hatch. Não é tão compacto, mas é um hatch, então mesmo espaço aqui para a cabeça tá de parabéns. A GWM acertou muito nesse quesito de espaço interno do Hora 03. Vamos lá falar de porta-malas. Bom, temos aqui abertura elétrica, mas logicamente a tampa não sobe eletricamente, tá? É só abertura. Mas empurrando um pouquinho ela já termina de subir para você. Vamos então a um ponto delicado aqui do Hora 03, que é justamente o espaço. Porque, segundo a GWM, nós temos aqui somente 228 litros. E menor, por exemplo, do que um Renault Kwid, que tem 290. Ele também é menor do que o BYD Dolphin, só que lá eles não divulgam porta-malas, que eu imagino que esteja na faixa de 300 litros, tá? Mas dá para notar que esse aqui é realmente bem menor. Ele não é muito fundo, e aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver porque tá de dia, mas a luz aqui que acende, é o que eu falei para vocês, porque você perde aquela iluminação que tava no vidro, né? Tampão aqui minúsculo, né? Quase não tem. O banco pelo menos é bipartido, algo que não é no BYD Dolphin, que é o principal concorrente desse carro. E você tem uma iluminação em LED aqui na esquerda. Puxando aqui para baixo, você tem aquele carregador que eu falei de tomada 220, 3 pinos. E você tem aqui um kit de reparo, porque não cabe um step aqui, né? Se você colocasse um step, o porta-malas ficaria ainda menor. Agora, sobre a capacidade em si, como eu falei, 228 litros é realmente muito pouco. E a GWM não informou pra gente
se trata-se de litros líquidos ou em VDA, que é aquela medição com bloquinhos. Lembrando que se for litros líquidos, ele considera até as frestinhas dos parafusos, então ele não é muito par com a realidade. Mas imagino que caiba assim 228 bloquinhos VDA aqui. Informação que eu encontrei, com os bancos rebatidos sobe para 858 litros, mas também não sei dizer se é VDA ou litros líquidos. E a gente tem também aqui na lateral 2 ganchinhos com capacidade máxima de 3 quilos. Fechamento da tampa, logicamente, também é do tipo manual. E chegou a hora da gente fazer o test drive com esse carro, mas eu quero mostrar algumas coisinhas antes para vocês. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de espaço aqui para o motorista. Eu tô com o banco máximo para trás, ó, máximo para baixo, e mesmo assim eu não estou super confortável aqui. Não incomoda, mas poderia ser um pouquinho melhor. Agora, uma outra coisa que essa sim me incomoda é um barulho que ele faz quando você está manobrando. Não sei se vocês conseguiriam escutar, mas ele fica fazendo um e para. E para. Isso acontece mesmo sem pisar no freio, sem você andar com o carro. Do nada ele começa a fazer esses barulhos. Isso incomoda muito. Bom, já começo falando sobre o volante. Ele é sempre bem leve, tá? A gente tá aqui no modo esportivo, mas mesmo assim ele é bem macio. Ele, principalmente em manobras, ele nem de longe é duro, tá? Você tem uma direção realmente bem macia, bem confortável. Agora tem uma coisa que me incomoda muito. Eu vou tentar até abrir um pouquinho o vidro para vocês escutarem. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas existe bastante um barulho típico de carro elétrico, aquele quando você tá freando também, principalmente. Vai ser difícil mostrar aqui para vocês, mas nos shorts de sons desse carro acho que eu consegui mostrar um pouco melhor. E isso me incomoda bastante, tá? O BYD Dolphin, por exemplo, também era 100% elétrico e não fazia esses barulhos exagerados, tá? Mesmo aqui com os vidros fechados, isso é algo que incomoda bastante no dia a dia. Agora, o que eu cito para vocês aqui é que a gente passou por vários desníveis e até agora não fez barulho de acabamento, só das coisas que eu largo aqui dentro mesmo. Mas nesse ponto o acabamento desse carro é excelente. Agora chegou o momento onde a gente testa a dinâmica do carro, né? Então vamos descer aqui de modo um pouco mais agressivo para a gente testar a rolagem de carroceria e tudo mais. Ó. Lembrando que esses barulhos aqui são das minhas coisas que estão rolando aqui dentro do carro, tá? A gente pode ver que é uma dinâmica muito boa para um carro chinês, né? Porque os carros chineses geralmente são muito molengas. A gente viu no BYD, por exemplo, que ele passa até uma insegurança em certas velocidades, justamente pela suspensão flutuar demais. No Haval, por exemplo, ela também não estava muito bem acertada, mas aqui sim, aqui ele consegue realmente ser intermediário entre conforto e esportividade e dinâmica, né? Agora um ponto negativo, vou passar aqui na valeta. Conseguiram escutar? Raspou bastante a parte ali da frente. Por que que eu fiz isso, tá? Eu já sabia que ia raspar, mas é só aquele defletor que fica ali na frente dos pneus, tá? Que é uma peça flexível, não sei se ela é de borracha ou é um plástico diferente, mas ela dobra, tá? Então é chato você escutar raspando, mas não necessariamente você tá danificando o carro, tá? Agora, o Dolphin não fazia isso, mesmo tendo um vão livre declarado menor do que esse carro. A GWM aqui no Brasil, ela faz uma modificação em relação aos seus carros importados da China, que todos são atualmente, né? A BYD, ela simplesmente traz os carros para cá, ela não faz nenhuma adaptação. A GWM faz. E isso ficou muito visível aqui no caso dessa suspensão do Aro 03, porque chinês geralmente é molengão. Você tem uma rolagem de carroceria super alta, a suspensão vai flutuando. Aqui você não tem nada disso. Você tem um comportamento mais europeu, digamos assim, de suspensão. Isso agrada muito, principalmente o brasileiro que gosta de uma suspensão ligeiramente mais durinha. Mas algo que eu não gosto é isso aqui, ó. Eu dei seta, vocês viram que ele ficou piscando ali o sensor de ponto cego, que é normal, não sei se vocês conseguem enxergar, mas ele também dá esse aviso sonoro. Então ele fica toda hora apitando quando você dá seta e tem um carro no seu ponto cego. Acho que somente piscar a luz laranja ali já estaria ótimo. Ele inclusive substitui o som da seta, como vocês viram. E não dá para desligar isso. Se você desligar, ele desliga o sensor de ponto cego junto.
não dá para desligar só o aviso sonoro. Isso incomoda bastante no dia a dia também. E agora estamos chegando a uma parte que eu tenho certeza que vocês gostam, que é o desempenho. Então já vamos colocar aqui no modo Sport. Ó, vamos lá. Ó. E já chegamos a 80, 90, 100 por hora, ó. Realmente, o desempenho desse carro é muito bom, tá? Já chegamos a 130 aqui. E o freio parece ser bom também, tá? Não pisei no fundo, ó, mas ele parece ser um pouquinho borrachudo, digamos assim, mas tá longe de ser ruim. Agora, em geral, voltei aqui pro modo normal de condução, tirei do modo esporte, mas a direção continua no modo esportivo, tá? E reparem que ela tem uma certa folga, ela não é muito direta. Isso é uma característica bem comum também dos carros chineses, né? Até porque os chineses nem ligam para dirigir, né? Eles não são apaixonados por carros igual nós somos aqui no mercado brasileiro. Então eles querem um carro molenga, confortável, espaçoso e que de preferência dirija sozinho, né? E é mais ou menos o que esse carro aqui entrega pra gente. Mas, como eu falei, com esse acerto brasileiro da suspensão, que eu acho que ficou de muito bom gosto nesse modelo, ao contrário do Raval H6, que já não me agradou tanto assim. A gente percebe que por conta de um torque bem generoso, 25.5 e praticamente instantâneo, né, você tem uma boa resposta mesmo aqui no modo normal e mesmo pisando pouco no acelerador. Então pisando aqui metade, ó como ele desenvolve rápido, né? Menos da metade ainda estava pisando. Então realmente é um desempenho muito agradável, mesmo que você não vá pisar tanto quanto eu pisei ali no nosso teste de desempenho, mas numa retomada, numa ultrapassagem, alguma coisa assim, você tem uma retomada muito interessante nesse modelo. E como eu falei para vocês, esse carro tem a regeneração de energia, como praticamente todos os híbridos e elétricos do mundo, né? O que acontece? Quando você solta o pé do freio, ó, reparem que ele está perdendo velocidade. Por quê? Ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar energia cinética em energia elétrica. Então, você aproveita aquela energia de movimento que seria desperdiçada para recarregar um pouquinho da bateria. Isso acaba servindo para uma economia de energia. Bom, como vocês bem sabem, vamos entrar um pouquinho mais forte aqui nessa curva da frente para ver se canta pneu, se a dinâmica é boa ou não. Vamos lá? Ó, a gente pode ver que os controles entram para segurar um pouco. Meu celular está sendo judiado aqui. Os controles entram para segurar um pouquinho, mas a dinâmica desse carro é boa, tá? Acontece que ele canta pneu muito fácil. Então, se eu entrar aqui que tem um desnível e dar um pé no fundo, ó, vocês viram que ele canta pneu com facilidade. Suspensão, ó, aqui a rua bem esburacada, ó. Muito bem, tá? Não faz barulho, é super macia e dinâmica ao mesmo tempo. Eu realmente me surpreendi com essa suspensão. Eu esperava que fosse bem ruim, considerando o que a gente viu no Raval, né? E o Raval é um carro bem mais caro, então eu esperava que aqui não tivesse um trabalho muito legal, mas pelo contrário. Mas é claro que a grande questão dessa avaliação é: vale a pena ou não comprar o GWM Hora 03 nessa versão skin? É melhor que o BYD Dolphin? Bom, vamos então para a conclusão, mas eu preciso começar falando de pontos positivos e negativos. Primeiro, os prós. Posso dizer que suspensão, ela tá muito bem acertada, tá bem calibrada entre desempenho e também conforto. O acabamento desse carro é sensacional, praticamente não faz nenhum barulho. Espaço interno também, né, de novo, é um carro que parece ser compacto, mas por dentro ele é bem grande. O desempenho, que não é sensacional, mas é muito bom, considerando também essa categoria, principalmente se a gente comparar com o BYD Dolphin. Segurança, ele tirou nota máxima, inclusive em testes, se eu não me engano, europeus, do Euro NCAP, né, que é basicamente o Latin NCAP da Europa. E além disso tem muitos recursos, são 7 airbags, vários itens de condução semi-autônoma. Então em geral é um carro realmente muito seguro. Posso citar também os equipamentos em geral, é um carro muito completo, te traz muitas comodidades e também o conforto. Agora, pontos negativos desse modelo. Posso citar como o que mais me incomoda, que é a praticidade, porque faltam comandos físicos pro ar, o painel tem pouquíssimas funções, a central não é muito intuitiva e coisas nesse sentido que eu já mostrei para vocês. Também posso citar a autonomia, que me decepcionou um pouco, eu esperava mais. Computador de bordo, que como eu falei, não reseta a informação de consumo. A altura em relação ao solo, porque essa parte dianteira aqui raspa muito fácil, tá? Tudo bem que é só essa parte de borracha, né, de um plástico mais flexível,
mas incomoda você ficar raspando o carro. E também o porta-malas, que é bem pequeno. Eu precisei levar algumas coisas aqui e muitas coisas eu precisei colocar nos bancos traseiros porque não coube no porta-malas. E alguns equipamentos que eu senti falta, confesso que foram poucos, mas existem sim. Carregador de celular por indução, limpador do vidro traseiro eu acho essencial e não tem, partida remota do motor para climatização, faróis de neblina, apoio de braço traseiro e também a iluminação no porta-luvas e nos dois quebra-sóis dianteiros. Mas para a gente entender se vale a pena ou não comprar esse modelo, a gente precisa comparar com os concorrentes. Vamos falar por ordem crescente. Então, começando pelo mais barato, Renault Kwid E-Tech, que custa R$ 99.990. Como eu falei, não é um concorrente direto desse carro, é só para vocês terem uma ideia, porque também é um hatch 100% elétrico disponível aqui no mercado brasileiro. Depois a gente tem o BYD Dolphin Mini, que também não é rival direto, porque são só 4 lugares, enfim, que custa R$ 115.800. Em seguida você tem o Caoa Chery iCar, que custa R$ 119.990, já é um preço um pouco mais próximo aqui do Hora 03, mas da mesma forma é um carro muito menor com proposta bem diferente. Depois dele nós temos o Jack EJ S1, que custa R$ 126.900, e por último, o mais importante, que é de fato o único rival direto desse carro, BYD Dolphin EV, que custa R$ 149.800 na versão de entrada. Eu particularmente acredito que ainda não vale a pena ter um carro 100% elétrico como único modelo, mas é sim uma excelente opção para um segundo ou até um terceiro carro da família. Mas falando do produto em si, ele me surpreendeu positivamente, mas ainda tem pontos negativos que particularmente me desagradam bastante, a exemplo da praticidade e conjunto de painel e multimídia. A gente já testou o BYD Dolphin aqui no canal e eu posso afirmar para vocês que o Hora 03 é muito superior em praticamente todos os quesitos. Ele perde basicamente no conforto, já que o Dolphin é molenga até demais, na capacidade do porta-malas e na autonomia. No restante, o Hora é superior em praticamente tudo. Porém, o Hora 03 Skin, que é essa versão aqui, custa o mesmo preço e entrega muito mais, principalmente falando de desempenho, segurança e equipamentos. Sendo assim, se você já decidiu comprar um carro elétrico, eu acho que o GWM Hora 03 nessa versão Skin é sim uma das melhores, ou se não, a melhor compra do mercado brasileiro atualmente. E é claro que eu não posso deixar de agradecer muito a todo o pessoal da GWM por terem emprestado aqui o Hora 03 para a gente testar durante uma semana. Somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos e detalhados para vocês aqui no canal GT Autos.